As empresas estão desesperadas tentando encontrar programadores e não conseguem encontrar. E isso no Brasil e no mundo. Na Europa, por exemplo, está lotado de oportunidades. Será que você está preparado para uma grande oportunidade? Tudo hoje envolve tecnologia, o que torna a programação extremamente relevante no mercado. Por trás de toda tecnologia tem uma aplicação rodando. A programação é a engrenagem que move o mundo. Por isso, as empresas estão desesperadas tentando encontrar programadores e não conseguem encontrar. E isso no Brasil e no mundo. Na Europa, por exemplo, está lotado de oportunidades. O problema é que os programadores acham que não tem oportunidades, ou que as oportunidades são ruins, ou então que eles não têm acesso às melhores oportunidades. Mas a questão é a seguinte: será que você está preparado para uma grande oportunidade? Reflita um pouco sobre isso. Inclusive, aqui no nosso canal do YouTube, nós temos diversos conteúdos que podem te ajudar nessa preparação. Agora, vamos imaginar que você se preparou e conseguiu um trabalho como desenvolvedor júnior. Você está feliz, trabalhando com o que gosta, mas você gostaria de alçar voos maiores. Você gostaria agora de trabalhar como desenvolvedor pleno ou até mesmo sênior. Para quem não sabe, o mercado é comum ter graduações para os cargos. Normalmente, na carreira de desenvolvedor, temos o trainee, que normalmente é para quem ainda está na faculdade ou acabou de se formar, que é um cargo mais de treinamento mesmo. Depois, nós temos em ordem o júnior, o pleno, o sênior e o master. Não vou entrar aqui no mérito se deveria ou não ter essas graduações, mas o fato é que elas existem no mercado, então eu julgo relevante falar um pouco sobre elas. Se você pesquisar na internet sobre essas graduações e quais os requisitos para você ser um júnior, um pleno, um sênior, etc., você vai encontrar muita coisa indo para o sentido de que essas graduações de cargo, elas dependem de tempo de atuação no mercado e tempo de formação. Ou seja, quando você já é graduado em alguma faculdade na área de TI, há quanto tempo, né? Ou você é um recém-formado? Esse tipo de coisa é muito comum a gente encontrar na hora que a gente vai pesquisar o que é necessário para você ser um júnior, um pleno ou um sênior, né? Mas isso, na verdade, é um mito. Você pode muito bem não ser graduado e, ao mesmo tempo, ser um programador sênior, por exemplo. Você também pode ter pouco tempo de mercado e também ser um sênior. Você pode pesquisar e você vai achar vários desses casos. Casos de pessoas que já são programadores sênior, mas que pela distinção de tempo de atuação no mercado e tempo de formação, teriam sido considerados júnior. Eu mesma sou um exemplo disso. Eu sou uma desenvolvedora sênior, mas pelos critérios objetivos que a gente encontra na internet, eu seria considerada júnior. Então, surge a seguinte questão. Então, se não é o tempo de mercado ou o tempo de formação, mais indo para essa linha que define o que é sênior, o que é pleno, etc., o que realmente separa um desenvolvedor júnior de um desenvolvedor sênior? O que faz um programador que não é formado na área ser um sênior?
O que faz um programador que não tem experiência na carteira de trabalho ser considerado um sênior? Bom, eu poderia ficar divagando aqui, falando várias coisas, várias teorias, mas eu vou simplificar aqui para vocês. Eu vou resumir a resposta dessa questão em uma frase. O que separa um desenvolvedor júnior de um desenvolvedor sênior é a capacidade de resolver problemas sozinho. Observem que a gente tem 2 pontos importantes nessa frase: resolver problemas e sozinho. E o que isso quer dizer? Significa que um desenvolvedor sênior consegue entender o problema e gerar resultado esperado sem a necessidade de supervisão. O sênior consegue olhar para um problema, imaginar a solução e traçar um plano com os passos que ele deve seguir para chegar na solução, sem que algum programador lateral ou superior a ele necessite supervisionar a elaboração e execução dessa solução. Ele recebe o problema e devolve a solução. Não que ele não possa buscar a ajuda, mas quem está demandando a solução não precisa supervisioná-lo e tem a certeza de que vai conseguir receber o resultado esperado. Isso é o que separa um júnior de um sênior. Sabendo então qual habilidade você precisa para se tornar um sênior, aí surge um grande desafio: como aprender a resolver problemas sozinho. Bom, para dar essa resposta, precisamos falar sobre os 3 tipos de habilidades: as hard skills, as soft skills e meta skills. Hard skills, elas são pré-requisito, que são as habilidades técnicas, né? Sem as hard skills, não tem nem como você pensar em ser um programador sênior. Para falar a verdade, não dá nem para você ser um programador pleno ou júnior. As hard skills são base, né? Você tem que ter os requisitos técnicos, né? Porque, por exemplo, para você trabalhar, você tem que saber programar, você precisa saber lógica de programação, você precisa dominar pelo menos uma linguagem de programação. E tem também vários conhecimentos que são muito importantes, como, por exemplo, DevOps, metodologias de desenvolvimento como o TDD, DDD, etc., e o Clean Code. E essas hard skills vão fazer diferença para você, porque você precisa ter profundidade de conhecimento das tecnologias. E claro que não tem como saber todas as tecnologias, e você nem precisa saber todas, mas é bom você focar em algumas e se aprofundar. O nível de aprofundamento das tecnologias que você está trabalhando também faz parte do pacote para você sair de um desenvolvedor júnior para um sênior. Porque você não vai conseguir, a gente falou que é a capacidade de resolver problemas sozinho, mas você não vai conseguir fazer isso se você não tiver uma boa base, né, um bom conhecimento técnico sobre o assunto. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar as habilidades técnicas de acordo com seus objetivos e vai se aprofundar nelas. Porque também é importante destacar que evoluir dentro de uma empresa não é saber mais tecnologias, mas conseguir atender melhor às necessidades daquela empresa com as tecnologias que você domina. Então, muito mais importante do que saber todas as tecnologias é saber algumas em profundidade. As soft skills
Para que ela serve? Ela serve para você crescer na carreira, porque você pode ser um desenvolvedor júnior tranquilamente sem você ter as soft skills. Normalmente você tendo ali as hard skills necessárias para o cargo, já é suficiente para você começar a trabalhar como desenvolvedor. Mas para você começar a subir aí na sua carreira, evoluir na sua carreira, você vai precisar trabalhar as soft skills. E as soft skills são exatamente as habilidades mais ligadas ao comportamento humano. Como exemplo, você tem a capacidade de se comunicar bem, capacidade de se organizar, capacidade de gerenciar o tempo e assim vai. Então, essas habilidades, essas soft skills, são importantes para você crescer como desenvolvedor. Nós temos também as meta skills. Essas habilidades, elas que vão diferenciar você no meio da multidão. É com as meta skills que você vai se destacar no mercado. E a capacidade de resolver problemas sozinho é uma meta skill. Por isso, é tão importante você trabalhar essa capacidade, porque ela realmente vai fazer a diferença para você ir do júnior para o sênior. Então, esteja ciente de que você vai precisar trabalhar esses 3 tipos de habilidades para se tornar um desenvolvedor sênior. As hard skills, para você trabalhar elas, eu sugiro você selecionar 5 tecnologias mais pedidas dentro da sua área de atuação e focar nelas, se aprofundar realmente nelas. Monte um calendário de estudos para essas tecnologias. Pode parecer muita coisa para estudar, mas tudo é questão de priorização. Você tem que definir os seus objetivos e focar neles. Todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Então, o segredo é priorizar as ações do seu dia de acordo com os seus objetivos. Tudo que você for fazer, você tem que pensar: essa ação vai me afastar dos meus objetivos ou me aproximar dos meus objetivos? E assim você vai priorizando todas as ações do seu dia a dia. Eu, por exemplo, eu tomei a decisão de não assistir mais série do Netflix. Tem muito tempo que eu não assisto. Não estou dizendo aqui que você não possa assistir série do Netflix. Não é isso. É questão que, para mim, quando eu fui analisar a ação de assistir às séries do Netflix, eu vi que essa ação estava mais me afastando dos meus objetivos do que me aproximando. Então, eu resolvi me abster desta ação para eu poder chegar mais perto dos meus objetivos. Então, eu decidi priorizar outras coisas. Para trabalhar as soft skills, você encontra muita coisa na internet, tem muito conteúdo bom sobre elas. Então, você pode pesquisar sobre como melhorar sua comunicação, como se organizar, como gerenciar melhor o tempo. E eu tenho certeza que você vai conseguir achar muito conteúdo bom e muitas dicas práticas para você estar evoluindo nessas habilidades, né, nas soft skills. Já as meta skills, em especial a capacidade de resolver problemas sozinho, eu vou te passar aqui algumas dicas. Mas primeiro, antes de passar as dicas, eu queria esclarecer a palavra sozinho, porque dá uma certa dúvida em relação a isso. Porque quando a gente fala resolver problemas sozinho, você pode pensar assim: então para eu ser um sênior, eu não posso pedir ajuda para ninguém, eu tenho que dar conta de tudo sozinho, como é que é isso? Então eu vou esclarecer um pouquinho o que significa esse sozinho. Porque, na verdade, o sozinho, ele não significa que você não possa pedir ajuda. É importante, pelo contrário, é importante você pedir ajuda
Se você estiver preso, travado, estagnado em alguma parte da solução, do desenvolvimento da solução para aquele problema. Se sentiu travado, pergunte, busque, pesquise, corra atrás. É muito importante você ser proativo nesse sentido. Você realmente tem que perguntar e correr atrás disso. A questão é que quem te passou a demanda não deve ter que colocar alguém para te ajudar ou para te supervisionar. Quem te passou a demanda, a empresa que te contratou, ela tem que ter a certeza de que ela vai te passar o problema e você vai devolver para ela a melhor solução possível. Essa que é a questão do sozinho em relação à empresa, a quem te pediu. Porque a empresa, quando ela contrata um sênior, ela espera que ela não precise colocar pessoas para te ajudar. Se ela contrata um trainee ou um júnior, ela já espera que ela vai precisar de dar um apoio, um suporte maior para aquele desenvolvedor. Mas um sênior, ela já espera receber de volta a solução sem dar todo esse aparato, esse apoio, né? Claro que ela pode e deve esclarecer a demanda e tirar suas dúvidas em relação ao problema em si, né? Porque você tem que entender bem o problema para você conseguir gerar a solução. Mas ela espera que você entregue uma solução eficiente sem que ela precise te ajudar. Mas não que você não vá pedir a ajuda em outros lugares. Mais para frente nós vamos falar mais sobre isso. Bom, esclarecido o que é sozinho, o que significa sozinho, vamos falar um pouco sobre como resolver problemas. Todo mundo tem problemas a serem resolvidos. A diferença é a forma que cada um resolve seus problemas. Há formas mais eficientes e formas menos eficientes de resolver os problemas. Deitar e chorar, com certeza, é um exemplo de uma forma não eficiente. Uma vez eu escutei uma história que eu achei muito interessante, de uma pessoa que estava passando por um problema e estava muito difícil para ela passar por aquilo, resolver achar a solução. E aí uma amiga dessa pessoa ligou para ela e para saber como é que ela estava e tudo, como é que ela estava lidando com isso. E aí essa amiga perguntou: como é que você está? O que você vai fazer agora? Qual que é o seu próximo passo? E aí a pessoa que estava passando pelo problema respondeu: bom, eu acho que o próximo passo meu talvez seria sair de debaixo da cama com a posição fetal que eu estou, né? Então, assim, tem gente que realmente não consegue lidar, tem dificuldade para lidar com o problema, simplesmente vai deitar e chorar, vai esconder debaixo da cama, vai entrar em parafuso. Então, isso a gente tem que trabalhar isso, porque a gente nunca vai conseguir chegar numa solução se a gente tiver esse tipo de atitude. Realmente, a gente tem que adotar um método de resolução de problemas e seguir ele e ir repetindo esse método até que você chegue a uma solução. Então, exatamente por isso, eu vou te passar aqui 4 passos que eu julgo eficientes para você resolver um problema. Esses passos, eles servem para qualquer tipo de problema, seja no âmbito pessoal ou profissional. Ele vai te ajudar a resolver qualquer problema seu. Mas os exemplos que eu vou dar aqui, as explicações, vai ser mais voltado para o desenvolvimento de sistemas, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui, né? É um desenvolvedor júnior que quer se tornar um desenvolvedor sênior. Então, todos os meus exemplos eu vou dar nesse sentido, tá? E também nós temos que lembrar que esses passos para resolver um problema é como se fosse um circuito. Você tem que passar por esses passos várias e várias e várias vezes.
Não é uma linha que você começa no ponto A e chega no ponto B. Ele é um circuito, então você vai completando, repetindo, até você chegar na solução que você precisa. Bom, então vou mostrar para você aqui os passos, esses 4 passos que eu recomendo você seguir para poder resolver os problemas, né? O primeiro passo é entender. Você precisa entender o problema. Se você não conseguir entender o problema, pergunte. Pergunte na comunidade de desenvolvedores, né? Pergunte para quem está te demandando a solução, pergunte para alguém que já passou por esse problema, mas não avance até que você entenda o problema. Você nunca vai conseguir chegar numa boa solução se o problema não estiver bem claro na sua cabeça. Então, você precisa entender bem o problema. Você pode fazer esquemas, pegar um papel e uma caneta, fazer esquemas para tentar colocar os pontos do problema, para tentar enxergar melhor qual é o problema. Você pode pesquisar por alguém que já passou por esse problema. Na internet tem muita coisa que você pode encontrar em livros, vídeos, né? Então, assim, é importante realmente você se dedicar a entender o problema e não avançar enquanto você não entendeu. E como que você sabe que você realmente entendeu esse problema, né? Uma forma, assim, simples para você ter certeza de que você entendeu esse problema é explicar o problema para alguém leigo naquele assunto, né? Para alguém não técnico, que não entende daquele assunto. O mais comum é um familiar seu, né? Sua mãe, sua namorada, um amigo próximo, né? Esse tipo de pessoa é ótimo. A mãe, para mim, eu acho a melhor pessoa para você explicar que se sua mãe entendeu, pode ter certeza de que você entendeu o problema. Então, e nessa fase de explicar o problema para o seu familiar, né, ou para o seu amigo, você pode utilizar recursos visuais, né? Recursos visuais, no caso, não precisa de ser uma ferramenta gráfica, não. Pode ser papel e a caneta mesmo, a rascunha, desenha as coisas para tentar explicar de uma forma melhor, mais didática, né? E esses rascunhos que você vai fazer para explicar o problema vai te ajudar nos passos seguintes para poder montar a solução do seu problema. Então, explique para alguém, desenhando mesmo, assim, mostrando didaticamente o problema. E se a pessoa conseguir entender, aí você pode ter certeza que você entendeu também o problema. Agora, enquanto a pessoa que você está contando o problema não entender, volte, tente fazer outros esquemas, pesquise, pergunte para pessoas mais experientes, pesquise, se for o caso, esclareça algum ponto com quem te demandou essa solução, né? Mas não passe para frente enquanto você não entender exatamente qual é o problema. Eu vou te mostrar aqui na ferramenta Whimsical, uma forma, como eu falei, você pode escrever de papel e caneta mesmo, rascunhar para você começar a entender o problema. Mas também, se você quiser, você pode usar ferramentas digitais, né? Então, essa ferramenta Whimsical, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui está o Whimsical. Aí você pode usar uma ferramenta como essa, por exemplo, para poder rascunhar aqui o que a gente precisa, né? Eu vou dar como exemplo o aplicativo No Delay Study, que é o aplicativo que a gente está dando exemplo em todos esses dias de live aqui do No Delay.
Ele é um aplicativo bem simplesinho, é um problema muito simples, mas didaticamente é eficiente para poder te mostrar, para poder te passar os conceitos que você precisa para poder estar evoluindo. Então, nós vamos usar ele aqui também para te passar esses 4 passos de resolução de problemas. Então, aqui, vocês podem ver aqui na ferramenta que eu coloquei aqui quais as funcionalidades que precisa de ter o sistema. Dessa forma, eu rascunhei aqui de uma forma que eu consigo olhar e entender o que eu preciso, qual que é o meu problema, para eu poder fazer a solução. Então, o que eu preciso? Eu preciso de cadastrar um curso, eu preciso de cadastrar uma aula, eu preciso de inserir o link da aula e depois eu preciso retornar através de um sorteio qual aula eu vou estudar no determinado momento que eu separei para estudar. Então, aqui eu fiz um esquema bem simplório do meu problema, do que eu preciso resolver. Como eu falei, volto a repetir, você pode usar papel e caneta. Mas eu, particularmente, eu gosto muito das ferramentas digitais. Eu acho que ajuda a gente bastante, por isso que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, esse foi o primeiro passo, né? Entender qual é o problema. Lembre-se, repito mais uma vez, porque é importante. Não passe para frente enquanto você não tiver certeza de que você entendeu bem o problema. Bom, vou passar aqui para o próximo passo. O próximo passo é rascunhar a solução. Depois que você entendeu o problema, é hora de rascunhar a solução do problema. Os desenhos e anotações que você fez no passo anterior para explicar o problema podem te ajudar aqui. Pesquise qual seria a melhor solução para o seu problema, se você já não tiver imaginado a solução. Muitas vezes, quando a gente está lá na primeira fase, explicando, tentando entender o problema, explicando para uma outra pessoa o problema, é muito comum nessa fase de entendimento já vir na nossa cabeça qual é a solução para aquele problema. É muito comum acontecer isso. Então, pode ser que quando você chega nessa fase de rascunhar a solução, você já esteja com a ideia na cabeça de qual seria a melhor solução. Mas se você chegou nessa fase com bem claro qual é o problema, mas ainda não chegou na solução, então você vai pesquisar, perguntar aquilo tudo que eu já falei, perguntar para alguém mais experiente, procurar alguém que já passou por esse problema, para tentar ter ideias de como resolver esse problema. Aí, assim que você teve essa ideia, essa alucinação de como resolver o problema, aí você vai rascunhar essa solução. Mais uma vez, pode ser no papel e na caneta mesmo. Mas eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês na ferramenta Whimsical. Como que seria o rascunho dessa solução. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Vou diminuir aqui um pouquinho. Aqui, então, eu tenho o rascunho da solução que eu imaginei. Eu imaginei que para resolver esse problema aqui, que eu rascunhei, né? O que eu precisava? Eu precisava de uma tela para eu poder fazer o cadastro das informações do curso, né, da aula que eu vou precisar. E imaginei que eu vou precisar ter outra tela para eu retornar qual o curso que eu vou estudar naquele momento. Então, aqui, nessa fase de rascunhar a solução, eu ainda não tenho nada assim
concreto de como o sistema vai se apresentar em termos de cores e um detalhamento maior. Mas eu já tenho que ter um rascunho do que eu imagino que possa ser a solução. Então, aqui é um bom exemplo, né? Eu ainda não pensei em qual texto que eu vou colocar aqui, não pensei em quais imagens, mas eu imaginei já que eu vou ter uma tela inicial e eu vou ter um botão de navegação para eu poder ir para a tela de cadastro e outro botão de navegação para eu voltar para a tela inicial depois que eu efetuei o cadastro. E aqui eu tenho um botão para me retornar aqui as informações da aula, né? E aqui na tela de cadastro eu tenho um botão para eu efetivamente fazer o cadastro da aula. Então, isso aqui eu imaginei, rascunhei qual seria a solução do meu problema. Tá? Então, esse seria o segundo passo para você, o segundo passo da resolução de problemas com eficiência, né? Vamos passar agora para o terceiro passo. O terceiro passo é planejar. Planeje o que você deve fazer primeiro e os passos subsequentes até a chegada da solução. Escreva uma lista de tarefas a serem executadas. Então, aqui você já rascunhou a solução, já entendeu o problema, já rascunhou uma possível solução. Agora, você tem que planejar como você vai chegar nessa solução. Então, eu vou precisar de executar vários passos até que a minha solução esteja pronta, concreta, finalizada, para eu poder devolver para quem me demandou aquela solução. Então, eu vou aqui fazer uma lista mesmo de tarefas do que eu preciso de fazer para poder chegar naquela solução. Então, para exemplificar aqui para vocês, claro que, novamente, você pode usar o papel e caneta para fazer isso. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta visual, né, digital, que eu acho que facilita bastante o trabalho nesse sentido, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, muitos de vocês já podem conhecer, que é o Trello. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Colocar o site aqui para vocês verem. E o Trello tá aqui, ó. Esse aqui que é o Trello. Aqui eu gosto de utilizar a metodologia do Kanban. Então eu faço listas onde eu separo uma lista de a fazer, são coisas que eu preciso fazer, mas eu não comecei a fazer ainda. Eu faço uma lista de fazendo, que são as tarefas que eu iniciei a execução delas, mas eu não finalizei ainda. Tenho as tarefas de em espera. O que eu chamo de em espera? São aquelas tarefas que estão dependendo de outra pessoa, que não depende de você, e você tem que esperar essa pessoa te passar alguma coisa. Por exemplo, imagina que você está fazendo um site para uma empresa, e essa empresa tem que te fornecer as fotos da empresa. Então, nessa tarefa de incluir as fotos da empresa lá no site, enquanto a empresa não te passar essas fotos, essa tarefa tem que ficar em espera. Então, você inicia essa tarefa fazendo toda a preparação, faz a solicitação lá para a empresa para te entregar as imagens com as especificações que você precisa, de tamanho e tudo mais. Mas aí, em seguida, você coloca em espera, porque está dependendo de outra pessoa. E aí, assim que você receber essas informações da outra pessoa que você está esperando, aí você pega essa tarefa e volta para a coluna do fazendo, para poder continuar a execução dessa tarefa. E a última coluna aqui, a última lista, é a de concluído. Então, depois que a tarefa já estiver 100% concluída, aí você coloca
ela aqui no concluído. Esse quadrinho daqui é um quadro relativamente simples, que mais uma vez dá para você fazer no papel e na caneta, mas é extremamente eficiente para você se organizar, se planejar na resolução dos seus problemas, né, na execução das suas tarefas, né? A título de exemplo, a gente vai fazer algumas tarefas aqui em relação à nossa aplicação aqui de exemplo. Então, olha só, a gente rascunhou aqui e agora a gente precisa de tornar esse rascunho em realidade. Então, quais são as macrotarefas que eu preciso executar para poder chegar na real solução desse problema aqui, colocar como finalizada e entregue essa solução. Então, eu vou vir aqui no A Fazer e começar a digitar as minhas macro tarefas. Por exemplo, eu preciso fazer o layout do sistema. O que mais que eu preciso? Eu preciso programar, desenvolver, né, o front-end do sistema. O que mais que eu preciso fazer? Se eu vou precisar de cadastrar dados, eu vou precisar de um banco de dados. Então, eu preciso criar o banco de dados. Depois, o que eu preciso também? Eu preciso de criar uma API que vai tratar os dados e me retornar os dados que eu preciso lá no front-end. Então, eu vou colocar aqui, programar. Outra macro-tarefa que eu preciso de fazer também, que é muito importante, testar. Na verdade, eu não vou entregar o sistema para um cliente sem ter testado já tudo direitinho. Então, eu defini aqui, claro que é bem simples, né? Que na vida real você vai ter projetos e problemas bem mais complexos do que isso, mas didaticamente isso aqui ilustra bem como você deve proceder para resolver os problemas, porque os passos são os mesmos. O que vai aumentar é a quantidade de tarefas e que a quantidade de passos para você resolver o problema, mas a sistemática é a mesma. Então, essa parte de planejar é basicamente isso. Você vai colocar aqui na lista de a fazer todos os macro passos que você precisa, as macro tarefas que você precisa para poder chegar na solução. E aí, depois, na hora de executar mesmo as tarefas, você vai pegando uma por uma aqui e passando para o fazendo. Aí você passa para o fazendo, faz essa tarefa toda. Se precisar de esperar alguma coisa, coloca aqui, não espera e começa outra tarefa. Aí essa daqui devolveu, eu volto aqui para o fazendo para concluir. Concluiu a tarefa, vai para o concluído, terminou esse aqui também, vai para o concluído. E assim você vai fazendo. Vou voltar aqui para o a fazer. E como que você escolhe qual tarefa você vai começar primeiro? Eu sugiro sempre começar da mais simples, sempre da mais fácil, né? Que você acha que vai te dar menos trabalho. Porque isso vai te ajudar quando você começa a fazer uma parte, já vai te dando uma noção melhor do todo, do processo de como o sistema está se comportando, e aí você vai na sua cabeça já clareando melhor as outras partes que teoricamente são mais difíceis. Além disso, você já vai tendo alguns resultados, já vai vendo algo palpável sendo construído, e aí você vai se motivando mais, porque aí você começou com uma tarefa pequena, aí conseguiu fazer, fala, não, consegui, já fiz essa, já foi para o concluído. E aí você se mantém
sempre motivado para estar levando o projeto do início ao fim. Então, é assim que a gente faz a parte de planejar a solução do nosso problema, né? Agora nós vamos para o quarto e último passo para poder resolver, solucionar os nossos problemas, né? O último passo é dividir. Você agora vai pegar cada tarefa que você planejou e subdividir em pequenos micropassos, levando em consideração também quais os possíveis erros que podem ocorrer durante esse processo. Então, vou voltar aqui primeiro para o Trello para poder te mostrar melhor. Aqui a gente definiu que as grandes tarefas aqui que a gente precisa. Só que cada uma dessas tarefas existem pequenos passos, micropassos, que eu preciso de concluir para efetivamente concluir essa tarefa como um todo. Então, é importante a gente também dividir essa tarefa grande nesses pequenos subpassos para a gente poder ir marcando um por um e a gente fica mais fácil para a gente se organizar e saber exatamente o que a gente tem que fazer e a gente vai tendo essa noção de que estou concluindo as tarefas, que estou andando. Então, é sempre importante você dividir em pequenos passos. Eu vou dar um exemplo aqui dessa tarefa aqui de fazer o layout do sistema. Então, eu vou entrar nela aqui, e aí eu tenho a opção aqui de checklist. Vou deixar o título checklist mesmo. E aí aqui eu vou adicionar todas as minhas micro tarefas que eu tenho que fazer para conseguir concluir a tarefa toda, que é fazer o layout do sistema. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a logo. Eu preciso definir a paleta de cores. Eu preciso definir a tipografia. Tipografia que é qual a fonte, né, que vai ser utilizada no meu sistema. Isso tudo está dentro do layout. Eu preciso escolher as imagens. A gente viu, por exemplo, aqui no IMSCO, que a gente vai ter imagens, mas não está definido ainda quais imagens. Então, na fase de layout, a gente precisa aqui escolher quais as imagens que a gente vai utilizar no nosso sistema. A gente precisa também desenhar as telas. No caso aqui vão ser 2 telas, né? Já desenhar ela já do jeito que vai ser mesmo a solução final, já levando em consideração, já tendo a logo, as cores, a tipografia, já com as imagens certas, né? Já tudo direitinho, né? Antes de desenhar a tela, que eu esqueci aqui, a gente também tem que escrever os textos que vão no layout. Colocar aqui, então, escrever os textos antes de desenhar as telas. Porque aqui, no meu esquema, eu coloquei aqui algum texto, que eu planejei ter algum texto aqui. Mas eu não sei ainda qual texto que eu vou ter que colocar. Então, na minha tarefa, eu vou ter que colocar aqui para eu escrever qual é esse texto que eu vou colocar. E depois de desenhar as telas, o que eu tenho que fazer também? Eu tenho que prototipar. O que é prototipar? É exatamente a parte de UX, né? User Experience, né? Você vai testar a experiência do usuário, a navegação, tudo isso de experiência do usuário
você precisa testar aqui na fase de design e layout do seu sistema, né? Então, aqui agora, vocês podem ver que, vou fechar aqui, a minha tarefa de fazer o layout do sistema contém 7 microtarefas para eu concluir, para eu conseguir concluir essa tarefa de fazer o layout do sistema. Então, se eu decidir começar por ela, porque eu achei que vai ser mais simples, mais fácil eu fazer ela, eu vou passar por fazendo, e aí eu vou fazendo um por um desses micropassos. Então, a primeira coisa, fazer a logo. Então, vou lá, aqui é o Figma, né, que a gente utiliza para fazer os layouts, os designs finais, né, dos sistemas. Então, aqui, esse aqui é a logo. Então, eu vou desenhar a logo, faço a logo. Se aqui fez uma logo mais bem elaborada, mas você não precisa disso. Você pode, por exemplo, pegar um ícone na internet e escrever o nome do seu sistema. Ou então, às vezes, a própria empresa já tem a logo e vai te fornecer a logo. Mas aí, seja você fazendo ou você recebendo essa logo, você precisa estar providenciando ela, separando ela para colocar aqui no seu layout. Então, você fez a sua logo, aí você volta aqui no Trello e marca. Já fiz a logo, já está separado. Depois, definir a paleta de cores. Então, você vai pesquisar, tem muitos sites como a Adobe Color e outros na internet vão te ajudar a definir a paleta de cores, né? Então, você vai escolher 5 cores que vai compor a sua paleta de cores, que vão ser as cores que você vai utilizar no seu layout. Lembrando sempre que dessas 5, você vai escolher 2 para ser as predominantes, né? No caso aqui, a gente escolheu o azul e o verde para ser as cores predominantes aqui desse layout. Então, tá, defini aqui a paleta de cores. Então, eu venho aqui, marco como que concluí essa tarefa. Depois, definir a tipografia. Então, eu vou escolher qual vai ser a fonte que eu vou utilizar. Aí, no caso aqui, a gente escolheu a Montserrat. Então, definiu qual vai ser a tipografia. Pronto. Mais um item concluído. Depois, escolher as imagens. Aí são essas imagens aqui que a gente colocou. Essa aqui, a que estava, que era a logo mesmo, que a gente já tinha separado. E essa imagem, aí você vai pesquisar. Um site que a gente usa muito para poder achar essas imagens é o Undraw. É muito legal para você achar esse tipo de imagem. Então, separou qual que é a imagem? Volta aqui, marca que você já escolheu as imagens. Depois, escrever os textos. Aí você vem aqui. O que eu vou colocar aqui, que eu separei aqui nesse lugar aqui que vai ter o texto? O que eu vou escrever? Aí eu resolvi escrever: minha carreira não pode esperar. Então, pronto. Escrevi os textos. Beleza. Depois eu vou, com de posse de todos esses elementos anteriores, aí sim eu estou apta a desenhar as telas do meu sistema. Então, eu vou vir aqui e efetivamente desenhar com base nesse rascunho e já tendo em mãos todos esses elementos, que é a logo, as cores, a tipografia, as imagens e o texto, eu já consigo montar facilmente o layout, né? E levando em consideração aquelas técnicas, né, de design, que a regra de 8 pontos, né, a Gestalt, né, todas essas questões de simetria que, inclusive, a gente tem vídeos no canal aqui do YouTube sobre isso, que vocês podem ver depois melhor sobre essas técnicas para você fazer um bom layout, né? Independente de inspiração, tudo usando técnicas, né? Então, você veio aqui e desenha usando essas técnicas de layout e todos os elementos que você já separou,
você desenha as suas duas telas. Beleza, desenhei as telas, marquei aqui. Depois, prototipar. Então, eu vou vir aqui para eu poder testar a navegação, a experiência do usuário e vou montar a prototipação desse layout aqui. Então, eu venho aqui em prototipar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que quando eu clicar nesse botão de cadastrar, eu quero ir para essa tela aqui. E quando eu clicar nesse botão aqui de voltar, eu quero voltar para essa tela aqui. Claro que a gente pode fazer o protótipo de todas as ações, né? As ações do botão cadastrado, hoje eu vou estudar, mas só em termos assim didáticos eu vou mostrar só essas duas interações, o cadastrar e o voltar. Então, depois que você definiu aqui a interação do usuário, aí a gente pode visualizar como vai ficar essa interação, né? Aqui eu estou na tela de cadastro, e se eu clicar aqui em voltar, eu volto para a tela inicial. Se eu clicar aqui em cadastrar, volto de novo para a tela de cadastro. Então, assim, você monta o protótipo para testar a usabilidade, a experiência do usuário da sua aplicação. Pronto, fiz o prototipar, 100% concluído essa tarefa. Já está marcado aqui, só eu passar aqui por concluído. Então, dessa forma, quando você planeja quais passos que você precisa e depois divide o seu problema em vários pequenos passos, fica muito mais fácil você conseguir efetivamente executar esses passos, né, se organizar e chegar numa solução adequada, eficiente e sem desperdício de tempo, né? Então, essa metodologia aqui é bem eficiente, né? Então, esses foram os 4 passos de como resolver os problemas. Algumas dicas a mais em relação a isso seria começar sempre, que eu até já falei, né? Começar sempre pelo mais simples, porque você vai progredir mais rápido, vai ganhando experiência para poder ter mais facilidade nas outras que teoricamente são mais difíceis, vai se sentir mais motivado por estar concluindo as tarefas. E isso tudo é um ciclo, né? Como eu falei, você fez essa tarefa aqui do início ao fim, tudo depois você vai para a próxima tarefa e vai fazendo tudo de novo, passinho por passinho, conclui, volta. E aí, no final, depois que você termina de completar todas as microtarefas das macrotarefas, aí você chegou na solução do grande problema, né? E esse método que eu passei para você, de 4 passos, como eu falei, ele serve para tudo, né? E é muito importante você repetir esse processo várias e várias vezes em todos os seus problemas, até você se tornar bom em resolver problemas, a ponto disso ser natural para você. Você não precisa mais de olhar, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que entender o problema. Agora eu vou ter que fazer isso. Você vai repetir, 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 até ficar tão natural que você não vai precisar mais consultar quais são os passos e também você vai chegar na solução do problema de forma bem mais rápida e bem mais natural. Mas é um processo. Tem que repetir, 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 até você ficar bom em resolver problemas, né? Isso é um processo mesmo. Toda habilidade a gente adquire com treinamento mesmo e consistência, né? Não adianta você fazer essa técnica hoje, daqui a 5 anos você fazer de novo. Então, você tem que estar com consistência, sempre utilizando o método para resolver os problemas. Você pode, inclusive, aplicar com problemas pequenos do dia a dia, né? Como você chegou no local onde tinham... você achou que a tomada estava no local errado, que pode dar alguns problemas. Aí você já vai exercitando na sua cabeça
todos esses passos, como você solucionaria esse problema. Então, até pequenas coisinhas do dia a dia, você vai se forçando a executar todos esses passos para resolver os problemas. E aí, em breve, de tanto você executar de forma consistente, você estará ótimo em resolver problemas e resolver problemas sozinho. Então, você estará apto para ser um desenvolvedor sênior, né? Agora, uma observação aqui importante que eu queria falar também é o seguinte: durante a execução da sua solução, né, você pode encontrar algum problema, e isso é normal. Não é porque você idealizou a melhor solução possível, planejou tudo direitinho, que na hora de colocar a mão na massa, não vai gerar nenhum tipo de problema. O planejamento, todos esses passos, entendimento do problema, planejamento, a divisão, elas vão minimizar os problemas. Mas não quer dizer que você não vai ter. É muito normal, comum, você encontrar problemas durante a execução. Então, eu vou te passar algumas dicas aqui de coisas que você pode fazer se no meio da execução você se travar, se sentir bloqueado, não conseguir andar para frente numa tarefa específica, né? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre o debug, né? Quem trabalha com programação sabe que os bugs são inevitáveis. Eles podem ocorrer devido a erros de sintaxe, como uma digitação incompleta, pode acontecer por erros lógicos, ou mesmo devido a conflitos de componentes entre o hardware e o software, ou entre dois hardwares que estão sendo utilizados. Pode ser por uma montagem errada de circuito eletrônico, pode dar bug por vários motivos. Mas o que eu quero focar aqui mais aqui seria os bugs de código mesmo. Seja por um erro de sintaxe ou por um erro lógico. Então, o debug é o nome dado para o processo de encontrar e remover os erros que podem acometer os softwares. Esse termo debug, ele faz parte do desenvolvimento. Então, se você travou, não consegue sair do lugar, não está dando certo, uma das coisas que eu te sugiro é utilizar o debug para tentar encontrar esse erro, esse problema e sair de onde você estagnou, né? A segunda opção que você tem seria reavaliar a solução proposta. Porque pode ser que você não esteja conseguindo evoluir por causa de, igual eu falei, por causa de um bug, né, de um erro de sintaxe ou de lógica. Mas pode ser que o problema não esteja exatamente no seu código, mas esteja na solução proposta. Pode ser que quando você imaginou, idealizou a solução, parecia tudo perfeito, mas na hora de executar, foi se mostrando que essa solução não era a mais indicada. E eu nem digo a solução como um todo do problema, porque assim como a gente divide o problema em pequenas tarefas, né, a solução também a gente divide, né? Então, cada tarefa, na verdade, ela está ligada a uma pequena solução. Cada pequena tarefa se liga a uma pequena solução. Então, pode ser que alguma pequena solução que eu idealizei não seja mais adequada. Então, é importante, nesse ponto, se a gente não encontra erro nenhum no nosso código, a gente reavaliar e ver se essa realmente é a melhor solução ou se teria alguma outra que atenda melhor. E o bom é que, à medida que a gente vai avançando na solução do nosso sistema, a gente já vai tendo mais ideias, ganhando mais experiência e ficando melhor em achar soluções, né? Então, é importante você reavaliar para ver se você não vai ter que reestruturar essa pequena solução.
né? Outra coisa, se você não conseguiu achar qual seria uma solução mais adequada, o que você vai fazer? Você vai pesquisar. O Stack Overflow, vou até colocar aqui o site para vocês. Esse site, ele pode te ajudar bastante nessa pesquisa. Lá tem praticamente resposta de tudo. Todos os desenvolvedores que se travam, se estagnam em algum ponto do desenvolvimento, eles colocam lá a pergunta, o problema, e algum desenvolvedor mais experiente responde, colocando a solução do problema. Então, provavelmente, o problema que você está passando, alguém já vai ter passado por aquele problema e já vai ter colocado uma solução lá. Mas é importante a gente mencionar aqui que se você achar a solução lá no Stack Overflow, você não vai simplesmente copiar e colar o código. Você vai procurar entender o que está acontecendo, o que aquele código está fazendo, mesmo porque provavelmente você vai ter que fazer adaptações para a sua solução. Vai ser difícil você conseguir só copiar e colar tudo certinho, pode ser que dê certo, mas pode ser que você tenha que fazer alguma adaptação, é sempre importante a gente entender o que está acontecendo. E lá mesmo no Stack Overflow, você pode perguntar para quem deu a resposta algum esclarecimento, alguma dúvida, ou a própria pessoa que deu a resposta vai te esclarecer, ou outros programadores vão te esclarecer. Então, você pode fazer perguntas, não é só pesquisar a pergunta, mas você pode efetivamente perguntar. Então, preocupe-se em entender o que está acontecendo para você conseguir customizar aquela solução para o seu caso, né? E agora, se mesmo assim você usou o debug, não achou erro nenhum no seu código, você reavaliou a solução, não encontrou uma solução mais adequada, você pesquisou e não achou nada que atendesse o seu problema, o que você vai fazer? Vai para a próxima tarefa. Não fica ali o resto da vida pensando, procurando para tentar sair do lugar. Se você fez as 3 etapas anteriores e mesmo assim não saiu do lugar, coloca essa tarefa em descanso, em stand-by e vai para a próxima. É muito comum acontecer de quando a gente está resolvendo outro problema, de quando a gente desvia o foco daquele problema, vir a solução. Isso é muito comum. Então, você vai colocar em stand-by essa tarefa e passar para a próxima. E só depois você vai voltar nessa tarefa, executando todos os pontos novamente. O debug, o reavaliar a solução proposta e a pesquisa. E provavelmente, depois de você ter saído do foco desse problema e voltado, provavelmente agora você já vai achar uma solução melhor para esse problema. Bom, para finalizar por hoje, eu vou te dar só mais algumas dicas para você estar exercitando essa capacidade de resolver problemas. Além de você seguir esse método de 4 passos de resolução de problemas e estar atento para essas dicas que eu dei em relação a quando você se bloquear, se travar na hora do desenvolvimento, eu vou te dar essas dicas extras que você pode estar fazendo para estar trabalhando essa habilidade de resolver problemas, né? A primeira dica é se proponha desafios. Porque o que acontece? Pode ser que você queira trabalhar essa habilidade de resolver problemas, mas queira virar um sênior, mas você ainda não trabalha, você ainda não tem um projeto, um problema prático para você colocar todo esse método em prática, né? Então, o que você vai fazer? Você vai criar um desafio para você. Você mesmo vai criar. Eu vou
criar um sistema que resolve esse problema. E aí você vai seguir por todas as etapas da resolução desse problema até a finalização. Isso é muito bom em todos os sentidos, tanto para você treinar a resolução eficiente de problemas, quanto também para adquirir conhecimento, solidificar as hard skills, né? Que são pré-requisitos extremamente necessários. Porque para chegar na solução, muitas vezes você vai ter que estudar e se aprofundar um pouco mais em alguma tecnologia. Então, se proponha desafios. Coloque um desafio que você não sabe ainda como resolver e aplique todas essas técnicas para você chegar na melhor solução. Isso é muito bom. Outra dica que eu tenho para passar para você é que uma coisa divertida de você fazer que te ajuda muito é jogar xadrez e sudoku. Esses dois tipos de jogos, eles ajudam a trabalhar a questão de resolver problemas. Então, se você, no seu horário de entretenimento, de lazer, procure optar por esse tipo de entretenimento, porque ao mesmo tempo que você vai se divertir, vai trabalhar a sua capacidade de resolver problemas. Outra dica é estudar matemática. A matemática, além de ser importante para o programador, inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre a importância da matemática para a programação, além disso, você vai treinar a resolver problemas, porque a matemática é o tempo todo resolvendo problemas. Então, você tanto vai melhorar como programador, quanto vai adquirir, trabalhar essa meta skills, né? Você trabalha várias áreas com a matemática, então é muito bom você estudar matemática também. E, por último, a última dica que eu tenho para você: comece sempre por problemas mais fáceis. Se você nunca executou esse método para resolver problemas e tudo, você vai pegar um problema bem fácil para poder executar esse passo a passo. Comece sempre com o mais fácil. E aí, à medida que você vai conseguindo solucionar os problemas, aí você vai aumentando o nível de dificuldade desses problemas, tá? Bom, gente, o que eu tinha para vocês para hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e apliquem todas essas dicas que eu passei para vocês. Até mais para vocês.